Boa tarde, Jerônimo. Boa tarde, tudo bem? Tudo, seu áudio está ok, então boa palestra. Certo, muito obrigado, Ana. Boa tarde, pessoal, espero que estejam todos bem. E hoje vamos falar aqui, a palestra é muito além de básica, utilizando Python para aprender matemática. Essa palestra é inspirada, na realidade, no meu trabalho de dissertação de mestrado em andamento, então também tem a colaboração da minha orientadora, Rosane da Silveira Alves, e a ideia é falar um pouco sobre como a gente pode repensar o ensino de matemática. Eu vou falar sobre Python, mas não é somente, o foco não é somente tecnologia, mas muito mais educação em si. Então, primeiramente, assim, eu gosto sempre de conectar com diversos assuntos, livros, e uma frase que eu sempre penso quando eu penso nessa questão da importância da matemática e como ela não é muito valorizada no contexto educacional, muitas vezes, é essa do livro The Math of... A Vida e a Morte da Matemática, no caso, da Kitty Yates. A matemática é, antes de mais nada, uma ferramenta para entender o nosso mundo complexo. Então, de certa forma, a matemática é tão importante quanto o idioma, quanto a linguagem que a gente trabalha no dia a dia tradicionalmente. Mas a gente fica com uma impressão, muitas vezes, que todo mundo odeia a matemática. E aí vem aquela questão, será que isso é real? Existem diversas pesquisas, não só no Brasil, mas em outros países, que apontam que, na realidade, os alunos gostam da matemática. Muitos deles têm problema em aprender matemática. E isso vai se refletir principalmente em casos como a nota no PISA e outras ferramentas de avaliação nacional que mostram que o Brasil, principalmente, está ficando para trás nessa questão de o quão desenvolvidos nossos alunos são em relação aos conhecimentos matemáticos. Porém, apesar de ter essa discordância entre o gosto e o que se aprende, não tem como negar que a matemática é essencial. Hoje a gente vê, mesmo com, infelizmente, dentro desse contexto de pandemia, o quão essencial foi a matemática na questão de criação de modelos de previsão sobre medidas efetivas para frear a pandemia. Então, quanto mais a gente se descola dessa realidade de ter a matemática como uma prioridade de ensino, mais a gente vai estar se conectando desse mundo moderno. Então, é extremamente importante que a gente pare e repense a realidade hoje que a gente está vivendo sobre o ensino da matemática. E aí isso me conecta com outro livro também, do Seth Godin, que na realidade é da área do marketing, mas ele fez todo um livro sobre a história de educação, principalmente americana, mas muitos pontos se conectam com a realidade brasileira, que é o livro Stop Stealing Dreams, What is School For, que seria Parem de Roubar Sonhos, para o que serve a escola. E aí ele vem com uma reflexão conectado com a questão da Revolução Industrial. A economia mudou, possivelmente para sempre. A escola não mudou. E isso pesa muito mais se a gente vê esse contexto da pandemia, que a gente vê um momento onde a tecnologia é obrigatória, não é mais uma opção, e a gente está vendo cada vez mais dificuldades. Claro, ao longo do tempo está superando, mas no primeiro momento houve muita resistência. Então, realmente, a escola foi forçada a mudar e espero que siga nessa mudança, nessa reflexão. E aí, como a gente aprende ou não aprende matemática atualmente? A primeira coisa que eu acho que todo mundo, principalmente que vem de um contexto mais das exatas, vai pensar é repetição. Quem já fez cálculo provavelmente lembra das famigeradas listas de integral e derivada, onde tu fazia 50, 100, 200 exercícios para aprender uma propriedade ou outra. E, ao mesmo tempo, outra estratégia que, infelizmente, não se conecta com o aluno muitas vezes é a questão da abstração. Quem daí da plateia pensa em seno, cosseno, tangente, de uma forma que tu realmente possa compreender e não somente calcular? Muitas vezes a gente decora a fórmula, mas não consegue conectar com a realidade. Se a gente for ver, quase todas as experiências que a gente tem hoje em termos educacionais efetivas e modernas se conectam com a realidade do aluno. E isso é algo extremamente importante que a gente está deixando passar. Então, se a matemática é importante, como a gente consegue fazer
essa conexão. E principalmente pensar assim, como a gente modifica essa metodologia. Primeira dica que eu acho que a gente tem que realmente refletir a gente tem que pensar, a auxiliar o aluno a pensar que ele tem autonomia e decorar menos. Não, a matemática não tem que ser um manual de instrução, a matemática tem que ser uma possibilidade de tu interpretar a realidade ao teu redor. E a partir disso, no momento que tu pode interpretar, tu também vai poder criar. E isso é extremamente essencial para a gente realmente criar os matemáticos do futuro. E aí um exemplo que eu adoro citar é a fórmula de Bhaskara. A fórmula de Bhaskara, se vocês forem procurar na internet, sempre tem algum meme fazendo piada, tipo, eu aprendi fórmula de Bhaskara e nunca utilizei na minha vida. Bom, a fórmula de Bhaskara, no primeiro momento, para quem não se lembra muito, ela ajuda a auxiliar a encontrar a raiz de uma função normalmente quadrática de segundo grau, e normalmente vai ter, muitas delas têm o formato de parábola. E aí tu pensou, parábola, tá, tem um formato aí e tal, mas tu não conecta com a tua realidade. E aí é que vem o que eu chamaria, vamos dizer assim, o pulo do gato. A ideia é que se vocês pegarem esse conceito da fórmula de Bhaskara e das parábolas e começar a verificar ao redor, ela descreve muitas coisas. Por exemplo, acho que o mais importante, que conecta com a maioria da realidade dos jovens, o pulo em jogos. Tu vai ter aquele momento onde tu vai alcançar um pico, a altura máxima, e a partir disso tu vai descender, tu vai acelerar e depois acelerar até chegar ao chão. Então isso é super importante, porque aí tu começa a conectar e fazer o aluno se importar. Opa, isso conecta com Mario, com Fortnite, com Castlevania, o que vocês imaginarem, principalmente jogo de plataforma, vai ter alguma coisa de matemática por trás na movimentação do personagem. Até é interessante que dá para notar quando um jogo tem um problema matemático grande, vamos dizer assim, pela movimentação do personagem, que a movimentação do personagem fica completamente quebrada, vamos dizer assim, tipo o clássico jogo do Super-Homem no Nintendo 64. Então, quando começa a ver isso, começa a ver, tipo, se eu me interesso por jogos, que muitos jovens se interessam hoje em dia, eu vou ter que me importar com matemática. Não tem como eu escapar disso. Então, já começa uma reflexão maior nesse ponto. E aí vem... não é só um jogo de plataforma ou outro, mas tudo, quando a gente fala de conteúdo digital, assim, de entretenimento, em termos de jogos, vai se conectar em algum ponto. Eu adoro Street Fighter, eu jogo nível amador competitivo, vamos dizer assim, e é extremamente importante que para chegar num certo nível que tu compreenda a matemática por trás do jogo, como os movimentos eles acontecem, o tempo que ele inicia, o tempo que ele vai estar ativo, o tempo que ele vai levar para se recuperar. Então tudo isso é super interessante, porque muitas vezes isso passa reto, a pessoa joga no o que a gente que é mais antigo fala o Fraggle Fire, que é tu botar um monte de comando rapidinho, mas não nota que tem todo um esforço por trás, não só até o modelo 3D também do personagem, mas enfim, não tem como escapar da matemática dentro da tua realidade. Tanto que até a música em si, uma música bem feita tem que ter a questão do tempo, do ritmo, vai ter matemática envolvida. Então, hoje, o que tu parar para pensar tem como tu descrever com algum quesito matemático. Logo, eu digo assim, a matemática está por todo lugar, não tem mais como a gente evitar isso. Literalmente a gente vê a matemática o tempo todo, a todo momento. Se vocês pararem para pensar, tipo, mas eu não gosto de jogos, mas se tu parar para pensar em cores, vamos supor, cores hoje tem como tu descrever ali a partir do código HTML. Tu poderia, teoricamente, tirar uma foto de uma parede e utilizar um GIMP da vida para extrair a cor que aquela parede foi pintada, vamos supor. Então, tem muitas coisas que quando a gente começa a ver, refletir, realmente a matemática está ao nosso redor, não tem mais como a gente negar. Mas nem tudo são flores. Quando a gente fala de tecnologia e ensinar matemática, também a gente não pode se iludir. Não existe bala de prata. Existem também problemas, e aí a gente vai esmiuçar um pouco os principais deles. Primeiro que muitas vezes o pessoal tenta empurrar a famosa solução fechada. Eu peguei aqui um exemplo do MATLAB, que é
extremamente conhecido, principalmente na educação superior. E o MATLAB, o maior problema dele, certamente não é a questão da interface, não é a questão do uso em si, eu já cheguei a usar ele e tal, mas a questão do custo. Principalmente hoje, se a gente parar para pensar numa transição aí desses valores que estão no slide, com a cotação do dólar atual, vocês podem notar que não é tão interessante de ser utilizado. Não contempla a realidade de muitas escolas que tenham essa verba. E também, muitas vezes, essas soluções um pouquinho mais fechadas, elas são muito parecidas com a máquina de Skinner. Skinner, para quem não conhece, foi um educador também, um pouco a parte de psicologia e marketing, que ele trabalhou em uma das primeiras tecnologias educacionais um pouco mais modernas, que era focada em ensinar matemática. E era interessante para a época, porque basicamente trabalhava com uma equação e tinha como aluno fazer um autoestudo, ele tinha como verificar posteriormente a resposta da equação que ele estava trabalhando. É interessante, mas certamente é restrito, tem limitações, não é algo que o aluno poderia criar em cima, não está ensinando o aluno, não está mostrando os erros dele, simplesmente mostra o resultado final. E muitas dessas soluções mais fechadas são isso, são uma calculadora privilegiada, com diversas funções gráficas, tudo mais, etc., mas não tem muita didática por trás, e também não tem muita possibilidade de criação. E, muitas vezes, ainda tem uma barreira de idioma intenso. Se for ver, a maioria dos livros e referenciais são em inglês. E isso é importante que a gente não pense somente no aluno, mas o professor também tem que dominar essa ferramenta. E como a gente sabe hoje, a maioria dos professores mais antigos não tiveram uma formação adequada em um idioma estrangeiro. Então, como é que tu vai chegar com um professor com 20, 30, 40 anos em sala de aula e tentar forçar a adoção de uma ferramenta que está em outro idioma sem nenhuma referência para ele utilizar? É bem complicado. E, infelizmente, se a gente, ainda mais se a gente contemplar a realidade da educação pública, a gente vai ter o problema dos computadores novos em escolas. Se a gente for ver, grande parte dos computadores ainda são bem antigos, então não tem como tu botar um software extremamente pesado neles, e muitas vezes até é extremamente limitado. Um dos trabalhos que eu andei pesquisando como referência na minha dissertação, a pessoa realizou em uma sala de aula onde só tinha um computador para a turma inteira, e aí tinha que revezar a partir da necessidade da turma. Então, não tem como a gente pensar hoje numa solução que exija um laboratório de informática perfeito. Tem que fazer, literalmente, uma medição por baixo, utilizar algum recurso que não demande um computador tão potente. E aí, por fim, é essa questão, assim, muitas das ferramentas, elas ensinam um ponto, mostram algum ponto de vista interessante, alguma forma de cálculo, trabalhar com um gráfico em si, mas elas simplesmente estão tapando o buraco, estão resolvendo um problema pontual. Elas não estão realmente ensinando. Eu acho que ensinar tem muito essa questão de dar liberdade para o aluno criar, para o aluno aprender, para o aluno conectar com a realidade dele. A maioria do pessoal que trabalha da área de pedagogia moderna vai trabalhar com isso. Eu acho que não é só a área das humanas que tem que pensar dessa forma, mas a área das exatas também tem que pensar mais assim, para evitar que a gente fique só replicando infinitamente o que foi aprendido. E como a gente pode começar a pensar em soluções para tudo isso que foi elencado até o momento? Bom, primeiramente a gente tem que ter políticas educacionais mais conectadas com a realidade. Eu peguei aqui uma referência da Inglaterra. A Inglaterra, desde 2013 a 2014, se eu bem me lembro, começou a reforma deles, onde o currículo nacional de base deles já aponta o uso de recursos computacionais. E aí é bem interessante que a Inglaterra não foi inovadora. Já existiam experiências em Israel, na Letônia, se eu bem me lembro, Coreia, Austrália. Então, até aqui no Brasil já tem experiência, normalmente em escolas privadas ou em menor escala em escola pública, mas não como uma política educacional. Então, realmente a gente tem que ter um apoio a nível governamental. Hoje a gente tem a BNCC.
a BNCC trabalha ali muito por cima a questão do pensamento computacional, mas não te dá muita obrigação. Para vocês tentarem compreender um pouco dessa diferença, na Inglaterra eles já têm uma visão do que ao longo do tempo entre primeiro e segundo grau, ou o equivalente que seria, né? Tu vai trabalhar no mínimo com duas linguagens, uma linguagem mais visual e outra linguagem de linha de comando, que acredito eu hoje está sendo na maioria JavaScript e Python. E aqui a gente ainda está no estágio embrionário, onde é recomendado trabalhar com pensamento computacional, que na realidade pensamento computacional muitas vezes nem precisa trabalhar com o computador em si, tem como trabalhar mais a parte lógica, e a partir disso moldar o aluno. Mas isso fica muito em aberto. Tem depois recomendações optativas, mas nada que seja obrigatório. Então a gente tem que ter um respaldo maior. E realmente a gente não é só forçar o uso da tecnologia, é compreender como fazer esse elo entre a matemática e a tecnologia. Então, deixando mais uma recomendação aqui para quem acha interessante, o Rafael, não querendo puxar o saco, mas foi colega meu muitos anos atrás, também amigo meu aqui do Rio Grande do Sul, e ele trabalha isso de uma forma muito interessante nessa palestra sobre JavaScript e matemática, onde ele mostra que pode se realizar até a criação de músicas, som de pedal de guitarra e até filtros de cores, criar imagens tudo a partir de fórmulas matemáticas. E isso é super interessante porque a gente começa a ver, opa, aquilo que eu aprendi, se eu bem me lembro, ele utiliza até Euler, que é um conceito relativamente avançado. Tudo aquilo que eu aprendi tem algum uso dentro desse contexto. E a gente tem que começar a esmiuçar um pouco mais isso. E apesar de eu estar falando tudo isso, tipo, não é uma ideia nova. Na realidade, se a gente pegar logo, que é uma das invenções do Sandboard Paper, já se tem desde ali da época de 80 ferramentas voltadas para principalmente o ensino da geometria, o ensino de formas, o ensino de espaço, que já existiam. Claro, teve projetos pilotos no Brasil, mas nunca foi adotado em uma escala muito grande aqui. Então, infelizmente, por mais que o logo seja interessante e tenha influenciado muita gente, ele ainda ficou relegado a uma pequena parcela da população. Posteriormente, a gente tem hoje já o Scratch, que até foi desenvolvido pelo MIT e é muito inspirado no logo, e ele trabalha com a programação em blocos, que eu acho que é uma das ideias mais fáceis para se trabalhar com criança hoje em dia. Se vocês forem parar para pensar, ele é uma das ferramentas que está ficando mais popular, assim, dando uma pesquisada. No Brasil, eu diria que nos últimos 10 anos, pelo menos 30% dos trabalhos que eu tive acesso estão trabalhando com Scratch, em termos de matemática e educação. Então, eu acho que não tem como escapar, talvez, num primeiro momento, até utilizar ele como uma introdução dessa compreensão da lógica de programação. E também tem outras ferramentas, P5.js, eu gosto muito do SonicPy, porque o SonicPy já diverge um pouco, ele é a partir de uma IDE, que na realidade o SonicPy é uma linguagem de programação, uma IDE tudo integrada, baseada em Ruby, e ele te permite criar músicas a partir de diversos efeitos pré-criados e outros que tu pode criar, e muito a partir de propriedades matemáticas, então isso é super interessante. Realmente vai para esse lado criativo. Até tem muito do que se chama hoje da computação criativa envolvida no uso do SonicPy. E aí, finalmente, agora na finaleira, para encerrar, a gente chega no que o Python pode prover dentro dessa realidade da matemática na educação. Eu gosto muito de citar o Python Tutor, porque pouca gente conhece, mas eu acho ele uma ferramenta extremamente vital para a gente começar a trabalhar com Python, porque quando a gente começa a trabalhar com programação, principalmente linguagens mais de uso geral, que trabalham diretamente com a linha de comando, tu não consegue realmente visualizar o que é um objeto, o que é uma lista, o que é uma matriz, e ele, apesar de ter algumas limitações do tipo de código que ele aceita, ele vai te mostrar a representação e tu vai ter como iterar, executar ponto por ponto do teu código para ver como funciona um desvio de fluxo, o que acontece ali num seletor.
então como vai sendo alterado o conteúdo de uma variável. Então acredito que é essencial ali para começar com essa questão do Python. Se a gente já tem uma noção de um professor de matemática que já trabalha com logo, ele pode utilizar o módulo Turtle, que implementa logo em Python. Então, te dá a possibilidade, daqui a pouco eu vou começar a utilizar o Turtle em vez do logo, porque eu começo com um logo através do Python, mas posteriormente posso evoluir para ferramentas mais complexas, como a gente vai ver. Então, isso talvez seja já uma oportunidade de não ficar só restrito àquela visão inicial do logo. O módulo Math já mostra, assim, isso até é importante citar, as possibilidades providas pelas bibliotecas do Python, e o módulo Math é uma das mais interessantes quando a gente está falando de matemática. Então, coisas simples como fatorial, raiz, enfim, tu já tem diversas funções matemáticas já pré-construídas e que tu pode simplesmente importar o código para utilizar. Porque muitas vezes tu não vai querer trabalhar profundamente os conceitos de programação, tu vai querer trabalhar, sim, os conceitos matemáticos. Então, é mais interessante tu ter já diversas funções pré-prontas para facilitar esse aprendizado por parte do aluno. O IterTools, que vai trabalhar com interação, permutação, combinação, que muita gente vai lembrar certamente quando estudou para o vestibular, ou quando for estudar para o vestibular, já faço esse spoiler aqui, que é aquela questão de quantos números podem ser organizados de tal forma, ou o famoso bolinha branca, bolinha azul. Então, tem diversas formas de representar isso com Python, e ele já te dá essa facilidade, é só esmiuçar um pouco mais a biblioteca. Estatística também tem como trabalhar de uma forma mais superficial, ele tem também bibliotecas mais profundas, outras ferramentas de estatísticas, como a gente vai ver. A questão da média, mediana. Então, a gente vê que o Python ele consegue começar lá com uma implementação de Turtle no ensino básico e vai até o ensino superior com a questão do uso de estatística. E uma ferramenta que eu acho extremamente interessante, que é a que mais eu estou trabalhando dentro da minha dissertação, é o Pygame, que é a questão de tu poder criar jogos com Python e de uma forma relativamente fácil. É um framework em cima de SDL, Python, e ele vai te facilitar. Então, tem como tu, com, sei lá, 50 linhas, tu já tem um pequeno jogo da cobrinha, o famoso Snake criado. E aí, a partir disso, tu vai poder estimular, tipo, o jogo do Snake, o que ele trabalha em termos de conceitos matemáticos? Trabalha a questão de matriz, trabalha a questão de vetores, trabalha pontos cartesianos. Então, se tu tiver essa construção pedagógica ao redor do conceito tecnológico, fica extremamente interessante trabalhar com Pygame. O Anaconda é uma ferramenta extremamente interessante para Data Science, que aí a gente volta um pouco mais para o ensino superior. E outra coisa interessante é que, principalmente para quem trabalha com Windows, ele já é um instalador bem completo para o Python. Então, em vez de ficar aquela novela tipo, como o aluno vai trabalhar, tipo, cara, instala o Anaconda e depois ele pensa no que ele vai usar ou não vai usar. E complementando, se eu bem me lembro, ele até já vem incluído no pacote do Anaconda, é o Jupyter Notebook, que é uma ferramenta, para quem não conhece, na minha opinião, extremamente revolucionária, infelizmente ainda não é tão popular, onde tem um caderno virtual, um caderno digital, combinado com uma interface de programação. Então tem como tu botar texto ali e ir incorporando a atualização, e no meio da atualização tu botar o código e o aluno executar o código dentro desse caderno virtual. Tem como tu rodar ele localmente, tem como rodar remotamente, então ele é bem flexível nesse ponto. E, claro, dentro de 25 minutos eu não conseguiria explorar tudo, mas a visão que eu queria deixar principal para vocês é que Python tem todo um ecossistema ao redor dele para te auxiliar. Tu vai ter NumPy, tu vai ter SciPy, tu vai ter a possibilidade do Matplotlib, tu vai ter Pandas, tu vai ter SymPy. Então, o que tu imaginar, certamente vai ter alguma pessoa que já criou algum módulo para trabalhar com Python em algum momento. Então, é questão de ver qual seria a tua dor, a tua necessidade e correr atrás, dar uma pesquisada para verificar. E certamente o que eu diria que é um trunfo, assim, só para encerrar,
é a questão da documentação do Python. O que vocês imaginarem em termos de recursos vai ter uma documentação muito boa. Na maioria dos casos, tu consegue compreender. Muito da documentação já está traduzida para português, e outras também é questão de trabalhar em cima disso. Então, quem achou interessante o tópico e queira aprender um pouco mais, vou deixar aqui 3 referências. O livro do Peter Farrell, Math Adventures with Python, um bem ilustrado, bem fácil de trabalhar com matemática e código. Um pouquinho mais avançado, na minha opinião, do Amit Saha, Doing Math with Python, que ele explora mais essa questão mais técnica, assim, lembra mais, vamos dizer, uma aula mais tradicional, mas com programação. E principalmente se vocês começarem a pesquisar PyCon, aliás, está tendo a Python Brasil, em paralelo com o Latinoé, está sendo executada essa mesma semana. E na PyCon de 2018, um dos trabalhos que influenciou minha dissertação é esse do Liam Calloway, que é Python Teaching Math with Python, uma experiência que eles fizeram na Austrália sobre ensinar matemática com Python, principalmente para o ensino superior. E aí, finalmente encerrei aqui. Se ensinarmos hoje como nós aprendemos ontem, estamos roubando o amanhã dos alunos. É uma frase do educador John Dewey, e eu acho que seria a maior lição que eu deixo para vocês nessa curta palestra, que repensem como vocês estão ensinando para realmente forjar essa nova realidade. E seria isso. Não, certamente eu estourei tempo, mas quem tiver alguma curiosidade, fica à vontade aí para entrar em contato, os slides já estão à disposição. E agradeço a todo o pessoal do Latinoé. Muito obrigado. Muito obrigada, Jerônimo. Obrigada pela participação, pela palestra. E é isso. Até a próxima. Certo, obrigado. Tudo de bom. Valeu, Ana.